eu sou a professora Regina Cássia e hoje vamos trabalhar o gênero instrucional e o receituário goiano com as turmas de quinta série da EAJA. O gênero instrucional está muito presente em nossas vidas, mas, afinal, você sabe o que são textos instrucionais? O texto instrucional é um gênero textual que tem como principal característica a informação, ou seja, este texto nada mais é que um texto que passa informações de modo que instrua o leitor a fazer algo. Por exemplo, uma receita, montar um móvel, manusear ou usar um eletrodoméstico. O gênero instrucional e sua linguagem. Quanto à linguagem, neste gênero textual é sempre utilizada a função apelativa, sendo totalmente objetivo e, claro, além disso, os verbos são empregados no imperativo, pois é importante a maneira de induzir o leitor a fazer algo e o uso da persuasão. Alguns exemplos mais comuns desse tipo de texto são as receitas culinárias, o manual de instrução, guias de cidades, regras de jogos, folhetos explicativos, instruções de remédio, demos e ou demonstrativos. Observe a imagem. Temos aqui um apanhado de revistas que sugerem guias turísticos, orientações e folhetos. São exemplos claros do gênero instrucional. Observe também o manual de instrução. É um outro exemplo claro de gênero instrucional. Agora, um gênero instrucional muito usado no nosso dia a dia são as receitas. Receitas típicas, receitas clássicas e, claro, receitas simples que fazem parte do nosso cotidiano. Vamos conhecer agora as principais características do gênero instrucional. São textos objetivos e informativos. São textos que auxiliam em procedimentos ou manuseio. São textos que tratam de orientações e o predomínio de verbos no imperativo. O gênero instrucional aponta em suas características comunicativas suas potencialidades informacionais, sua diversidade em textos orais, escritos e midiáticos. Ressaltaremos também sua preservação histórica em periódicos e receituários regionais da autêntica culinária goiana. Vamos conhecer uma receita do tradicional empadão goiano. Observe a imagem. Temos aqui uma breve orientação do que será a apresentação da aula de hoje. Receita do empadão goiano com medidas. Para os ingredientes da massa, você vai precisar de 1 kg de farinha de trigo, 1 copo americano de óleo, 4 ovos, uma pitada de sal e 1 xícara de chá de manteiga. Para o recheio, você vai precisar de 200 gramas de lombo de porco, 200 gramas de linguiça caipira, 100 gramas de queijo meia cura, 200 gramas de frango desfiado em pedaços, 1 xícara de guariroba, ou se preferir, pode ser palmito, 100 gramas de ervilha, azeitonas sem caroço, 3 tomates, 1 cebola grande, 1 colher de sobremesa de alho picado, 1 colher de sobremesa de colorau, 2 colheres de sobremesa de amido de milho,
4 copos de caldo de frango, 2 pimentas de cheiro goiana picadas. Para o preparo da massa, você vai misturar os ingredientes molhados em um recipiente e em seguida acrescentar os ingredientes secos. A consistência da massa é mole mesmo. Depois de aberta, coloque em formas individuais. Prepare a massa de forma que não fique muito fina, pois o recheio pode vazar. Tempere o lombo de porco e frite com a linguiça em pouco óleo, até dourar. Depois, junte o frango cozido, desfiado e refogue mais um pouco. Acrescente a cebola, o alho, os tomates, o colorau e refogue ainda mais. Junte as verduras. Há quem bata no liquidificador, mas eu prefiro elas inteiras. E dê mais uma refogada. Acrescente a água e deixe ferver em fogo alto 10 minutos para reduzir. Coloque o amido, deixe engrossar e acerte o sal. Se necessário, lembre-se que tem o sal do queijo, não é preciso salgar mais. Também tem o sal da linguiça, condimentada e que pode atrapalhar o tempero do seu recheio. Junte a pimenta picada e reserve. Na montagem, nós temos que colocar a massa em formas, distribuir os cubos de queijo e cobrir com o restante da massa. E bata uma gema de ovo com uma colher de café e pincele sobre os empadões já montados. Leve ao forno médio ou alto para assar até dourar a superfície. Revisão da aula de hoje. Os gêneros instrucionais estão presentes no cotidiano para informar e orientar ou preparar um alimento. Manuais de eletrodomésticos, jogos eletrônicos, receitas culinárias, rótulos de embalagem são exemplos do texto instrucional. A linguagem do gênero textual instrucional sempre utiliza a função apelativa, sendo totalmente objetiva e clara. Atividade proposta para a aula de hoje. Agora chegou a sua vez de participar. Troque ideias com seus familiares e veja se existe alguma receita tradicional que sempre se repete nas refeições, como um grande ritual de alegria. Sim, um prato elaborado e, claro, delicioso e com todos que querem repetir. Aproveite para conhecer a receita e a quantidade de ingredientes usados. Atividade 2. Integração com história. Vamos resgatar a cultura goiana. Que tal aprender a fazer um delicioso empadão goiano? É um prato elaborado, mas com ingredientes simples. Para isso, reserve os ingredientes. E é claro, você vai poder usar os recheios que estão mais acessíveis aí na sua despensa ou geladeira. Chame seus familiares e saboreie esta delícia genuinamente goiana. Foi uma honra estar aqui com vocês. Quero agradecer a participação de todos. E, claro, aproveitem esta aula para desenvolver esse delicioso prato e saborear com os seus familiares. Até lá!
A Secretaria Municipal de Educação de Goiânia está com matrículas abertas para a educação de adolescentes, jovens e adultos no período noturno. São diversas vagas da primeira à oitava série, uma excelente oportunidade para você que tem mais de 15 anos de idade e ainda não concluiu o ensino fundamental. Durante o período da pandemia, você pode acompanhar as aulas diretamente da sua casa, contando com a ajuda de professores altamente qualificados, prontos para te auxiliar. Tudo isso de forma totalmente pública e gratuita. Para saber mais, acesse a página abaixo ou procure a escola com a modalidade EAJA mais próxima da sua casa. Contamos com sua presença.